Uma silhueta surge na frente de uma pequena escada de pedra, no que parece ser uma caverna. Escada essa que dá para um pote cheio de ouro. Meias listradas e mãos peludas, com unhas parecendo garras, já indicam que não estamos diante de um vilão comum. Por mais que tentem, quem roubar meu ouro não irá sobreviver a esta noite. É engraçado como filmes podem ficar marcados de formas diferentes para as pessoas, né? O que para muitos pode ter sido um filme de terror engraçado e exagerado, pode também ter rendido inúmeros pesadelos ou calafrios para outros só de relembrar de algumas cenas que nunca mais saíram da memória. Bora rebobinar até 1993 e apertar o play, porque hoje o filme encontrado é o Duende, longa protagonizado por Warwick Davis e Jennifer Aniston, e que gerou aí inúmeras sequências nos anos e décadas seguintes. Assim, vale avisar que esse filme tá cheio de spoilers. Oi, eu sou o Felipe Pérez e seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Filmes Encontrados, um espaço para quem é apaixonado por filmes e séries de terror e suspense. Hoje vamos relembrar mais um terror de locadora que marcou os anos 90, assim como eu fiz com O Mórbido Silêncio, O Medo e A Noite dos Demônios 2, produções que ficaram eternizadas na memória de quem frequentava as locadoras naquela época. E não foi diferente com um pequeno filme que chegou por aqui pela Videoarte do Brasil, o Duende, longa escrito e dirigido por Mark Jones. Leprechaun. It's out. It's out of the crate. Na história, um homem chamado Dan O'Grady retorna da Irlanda com uma novidade inesperada para sua esposa. Agora, eles estão ricos, porque ele encontrou um duende e o obrigou a entregar o seu ouro. A esposa acha aquilo tudo muito estranho, mesmo que seu marido tenha chegado em uma luxuosa limusine e que esteja dando uma caixinha bem alta para o motorista que o levou até lá. Não demora muito para a gente descobrir que o duende seguiu o Dan até a sua casa e quer o seu ouro de volta a qualquer custo, mesmo que tenha que derramar um pouco de sangue pelo caminho. Where did you get that? Oh, bastard! Here's what you get, you monster! Get it away! Put it away! Eu adoro essa cena de abertura de O Duende, e foi a parte do filme que mais ficou marcada na minha memória desde que eu vi ele pela primeira vez lá quando eu era pequeno. Principalmente em como o duende é preso em uma caixa de madeira com a tampa pregada e um pequeno trevo de 4 folhas que o mantém enclausurado e enfraquecido naquele local. Power of this clover will keep you in there forever. Where's the gold, Daddy boy? Ainda que já entregue alguns momentos de humor nos diálogos do duende, é uma abertura com um tom bem sombrio, filmado com uma ambientação mais puxada para o terror. A imagem na memória de que existia uma criatura escondida dentro de uma caixa no porão de uma casa rendeu alguns bons pesadelos para mim, e aquele lance do duende imitar a voz de criança para enganar as pessoas como se tivesse preso e sufocado dentro dos lugares era muito sinistro. E eu acho sinistro até hoje essa parte da história. I can't breathe. Please open the suitcase. Me gold! Bom, 10 anos se passam após o duende ser preso na caixa e matar a esposa do Dan. Ele teve um infarto, mas não morreu, mas ainda assim deixou a casa para trás intacta, com a criatura presa lá no porão, que jurou que ia voltar para se vingar e recuperar o ouro dele. Passado aí os 10 anos que eu comentei, a gente é apresentado ao JD e a sua filha Tori, que estão se mudando para uma casa na Dakota do Norte, ainda que as cenas externas e internas de O Duende tenham sido filmadas na Califórnia, sendo que as internas foram todas feitas no Estúdio Valência, também na Califórnia. Mas para qual casa a JD e a Tori estão indo? Aquela mesma da abertura, localizada no meio do nada. Tori, que já está acostumada com os luxos da cidade grande, se encontra indignada com aquela situação e insiste para o pai que eles precisam ir para um hotel, ainda mais depois de ver que o porão tá cheio de teias de aranha, como se fizesse uma década que ninguém entrava ali. E vamos ser bem sinceros, aquela casa estava em condições péssimas, nem dá pra falar que a Tori estava exagerando. Mas a Tori logo muda de ideia quando ela conhece o charmoso Nathan, que muita gente deve lembrar desse ator, o Ken Holland, por A Noite das Brincadeiras Mortais de 86. O Nathan é um personagem que vai ajudar ali com a reforma da casa e fica ali provocando a Tori, insinuando que ela tem medo ou frescura por querer ir embora dali. E a jovem logo muda de ideia para mostrar que não tem medo de nada. E também
também, claro, porque ela achou ele um grande gostoso e quer impressionar ele de alguma forma. O que dá pra ver logo de cara que é um sentimento recíproco entre os dois. Também conhecemos mais dois personagens, os amigos Alex e Ozzy, que vão ajudar o Nathan com os reparos da casa. O Alex é uma criança que tem ali por volta, acho que dos 11 anos, e o Ozzy, que é um jovem adulto, que por conta de uma condição que não fica muito clara no filme, se comporta com a inocência e a ingenuidade de uma criança. Enquanto começam a pintura da casa, o Ozzy acaba se sujando de tinta e quando entra na casa para se limpar, acaba sendo atraído até o porão pela voz de uma criança que diz estar presa dentro de uma caixa de madeira. Já sabe quem é, né? O Ozzy acaba tirando o trecho de 4 folhas de cima da caixa, o que possibilita que o duende consiga escapar. Aterrorizado, o Ozzy consegue escapar do duende porque os poderes dele ainda estão fracos. Óbvio que ninguém acredita que tinha um duende no porão. Principalmente o Alex, que acha que é só mais uma história inventada pelo Ozzy. As coisas tomam um rumo inesperado quando um enorme arco-íris surge perto da casa, e é justamente no fim desse arco-íris que o Ozzy e o Alex encontram um saco cheio de moedas de ouro, sendo que uma delas o Ozzy acaba engolindo sem querer. Ambos prometem guardar esse segredo para que ninguém tome o ouro deles. O primeiro incidente sangrento acontece quando JD, o pai da Tori, acredita que tem um gatinho preso no tronco de uma árvore, e ao tentar ajudá-lo acaba se machucando gravemente na mão, já que quem estava escondido ali e mordeu a mão dele era justamente o duende. Com isso, ainda sem saber que tem um duende maligno rondando a propriedade, toda a turma vai ali para a cidade para levar o JD ao hospital. E é aqui que o filme muda totalmente de cenário, já que a ação passa a se concentrar em personagens mais aleatórios e locais diferentes do que apresentados até então. Enquanto Tori e o Nathan levam o JD ao hospital, o Ozzy e o Alex aproveitam esse tempo para levar a moeda a um colecionador de moedas e fazer ali uma avaliação, que acredita que a moeda pode ter ali um certo valor, mas que precisa de um tempo para avaliar isso. Obviamente o duende seguiu eles até a cidade, já faz mais uma vítima ali e aproveita para pegar algumas coisas emprestado, né, roubar ali alguns itens dessa loja de antiguidades do homem. E dentre os itens, um carrinho que ele vai utilizar para voltar lá para casa. Enquanto a Tori e o Nathan ficam conversando em um restaurante perto do hospital, o duende volta para casa utilizando o tal carrinho que eu comentei e é parado na estrada por um policial. Aqui o filme abre espaço para uma longa cena de perseguição que, ainda que tenha começado de forma divertida, né, por conta do duende ter sido parado na estrada, envolve um personagem que ninguém dá muito a mínima, então não é assim uma cena de perseguição tão empolgante que a gente torce para que ele consiga escapar. Say, aren't we a little young to be out this late? No, I'm 600 years old. Após a morte do policial, o filme volta então a focar no quarteto Nathan, Ozzy, Tori e Alex, que retornam para casa e descobrem que o duende que o Ozzy tinha falado era real. E o que se sucede são inúmeras cenas que alternam entre terror e comédia, rendendo momentos bem divertidos graças ao carisma do elenco, seja do Warwick Davis como o pequeno grande protagonista, ou do quarteto principal. Não sei se é consenso geral, mas eu gosto bastante da química desses personagens. E falando em terror e comédia, vale pontuar aqui que essa mistura de gêneros foi motivo de conflito criativo entre o diretor e roteirista Mark Jones e a Trimark Pictures. Tudo porque o objetivo do Mark Jones era fazer um filme de terror sombrio, enquanto a Trimark Pictures queria uma comédia de horror nos moldes de Gremlins e Criaturas. Entre mudanças na montagem final e algumas refilmagens, no fim das contas, o duende ficou de fato aí uma mistura dos dois gêneros, mas não se rendendo completamente a ser um filme família, já que tem aí alguns momentos bem sangrentos pelo caminho. Eu particularmente adoro o primeiro filme da franquia O Duende, acho demais toda a caracterização e trabalho de maquiagem, gosto da trilha do compositor Kevin Keener e acho que o filme rende alguns momentos bem interessantes, com destaque a cena de abertura, a cena também em que a Tori, a personagem da Jennifer Aniston, vai visitar a clínica onde o homem que sobreviveu lá no começo, Dan, tá internado, e a câmera se movimenta como se a personagem estivesse andando em um labirinto, cujo final vai ser algo bem desagradável. Outras cenas que se destacam pra mim são aquela que o duende tá descendo a escada de pedra logo que o filme abre, eu acho que é uma cena bem bonita, e também quando ele surge todo derretido do fundo do poço no desfecho. Acho que ali conseguiram deixar a maquiagem bem grotesca.
want me door out. E claro, como também não gostar dos momentos mais pastelões, né, com o duende andando num triciclo, ou mesmo ficando aflito tendo que ilustrar os inúmeros sapatos que os personagens jogam na direção dele para criar uma distração. Fora que o duende é um vilão com muita personalidade e um visual bem marcante. É até fácil identificar algumas influências de outros filmes de horror, como A Hora do Pesadelo, por exemplo, por conta do humor ácido, ou até em momentos específicos, como em uma cena que eu acho muito legal, que a Tori vai atender o telefone que nem tá mais funcionando, né? Ela arrancou da parede, ele meio que soltou o fio, mas ele continua tocando. E quando ela atende, sai a mãozinha do duende ali do gancho, numa cena que parece ter saído direto de um filme do Fred Krueger. Tipo aquela cena do primeiro, que a Nancy atende o telefone e a língua do Fred sai do aparelho pra aterrorizar a personagem. Having problem? Do you need a hand? I'm your boyfriend now, Nancy. Falando um pouco sobre a personagem da Tori, né, a personagem vivida pela Jennifer Aniston, pra mim, revendo hoje, ela meio que já funcionava como uma boa prévia da personagem que a atriz ia viver em Friends, né? A Rachel e a Tori têm uma personalidade muito parecida, e até alguns trejeitos iguais. É impossível assistir o Duende hoje e não lembrar automaticamente da Rachel. E fora que a Tori vai se revelando uma personagem super corajosa e forte no decorrer da história. E não só a Tori, como o Ozzy também, que no começo do filme passam aquela impressão de ser personagens mais frágeis e acabam se revelando os mais inteligentes da história. Adoro a cena que o Ozzy incentiva a Tori a não desistir, e é quando ela justamente encontra o trevo de 4 folhas que vai salvar todos eles ali daquela situação. I believe. I believe. You found one. I told you. Então, com esse trevo de 4 folhas, eles conseguem manter ali preso o duende no fundo do poço que tá do lado da casa. Eles até botam fogo ali, né, pra ter certeza de que ele tá morto, porque tem a cena ali que ele sobe, né, depois de ter caído no poço e aparece ali tudo desfigurado, né, aquela cena que eu comentei que eu gostei bastante do efeito de maquiagem. Mas claro, né, como um filme de terror, antes dos créditos subirem, tem uma fala extra ali do duende, deixando uma porta aberta para futuras sequências, porque afinal, ele precisa recuperar seu ouro, custe o que custar. Inclusive recuperar também uma certa moeda que ficou no estômago de uma certa pessoa aí. E gostando você ou não do filme, não dá pra negar que o pequeno vilão deixou sua marca no horror. Mas e aí? O Duende ou alguma de suas continuações marcou suas idas à locadora nos anos 90? Gosta da mistura de terror e humor do primeiro filme? Acha que funciona? Agora, só por precaução, eu sempre ando com um trevo de 4 folhas na carteira, nunca se sabe, né? Vai que eu decida ir de última hora na locadora e alugar pela 40ª vez aquele filme do Duende Assassino que me dava muito medo quando era criança. Eu amo esse primeiro filme da franquia, mas agora eu quero saber o que você acha, me conta nos comentários e aproveita para conferir se tá inscrito para receber os próximos conteúdos aqui do canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!